os movimentos, não pedia a Jesus para tirar todas as suas dificuldades, ele só pediria para virar de lado. Então, é um ensinamento muito grande para a gente. Mas o Jerônimo ele foi acometido de uma infecção intestinal que deu origem a uma hemorragia muito intensa. A cama dele ficava vermelha de sangue. Ele, muito abatido, ele diz que gostaria muito de ir a Uberaba visitar Chico Xavier, para se despedir do Chico. E as pessoas desaconselhavam, Chico, vê Chico, Uberaba é muito longe aqui de Ituiutaba, como é que a gente vai te levar ele? Eu sei que é difícil, mas eu gostaria muito de ir. E aí, eu sei que alguém que pediu a um outro alguém que conhecia um fazendeiro que tinha um avião. E aí conseguiram o avião para levar Chico até Uberaba. Jerônimo chega em Uberaba num sábado à tarde, aonde o Chico fazia a reunião pública. E Chico sentado à mesa, fazendo a reunião, e eis que surge uma maca na porta de entrada do centro da União Cristã Espírita de Uberaba. E aí Chico, lá da mesa, fala: Ô, Jerônimo, veio me visitar. Aí empurraram Jerônimo na cama, até próximo ao Chico, a cama vermelha de sangue, e Jerônimo, naquela voz muito apática, muito debilitado: Chico, a minha vida está por um fio. E o Chico falou: Ah, Jerônimo, Emmanuel nos ensina que o que engrossa o fio da vida é o trabalho no bem. Porque tem fio de linha, fio de lã, fio de nylon e arame. Trabalha no bem, Jerônimo, para o fio da vida engrossar. Aí ele falou: Chico, eu já ando com o meu atestado de óbito assinado, só falta botar a data e a hora. E o Chico: que beleza, Jerônimo, não vai dar trabalho para ninguém, que maravilha. Você não acha que eu vou morrer, Chico? Ele falou: todos nós vamos, Jerônimo, mas o seu caso é mais grave. Eu sei, é grave porque você está afetado pelo coitadismo. Você vestiu a túnica do coitadinho. Por isso que você vai desencarnar, Jerônimo. Você tem que trabalhar no bem. Larga a túnica do coitadinho e vai trabalhar. Aí Jerônimo acanhado, foram tirando ele do centro. Quando a maca chegou na porta, Jerônimo grita: Chico, muita paz para você. Aí o Chico devolve: Tira o Z, Jerônimo. É muita paz que nós precisamos, que só o trabalho no bem nos dá paz de consciência. Então, por isso que nós adotamos a prática de pedir paz, porque nós só conseguiremos a paz em função do nosso trabalho no bem, do nosso trabalho em prol do próximo. Porque Jesus nos ensina que devemos amar ao próximo, mas como a nós mesmos. Então, o maior beneficiado da nossa da utilização da paz somos nós. Somos nós. Então, nós temos que entender que quem pede paz quer a paz nos seus moldes de entendimento, que não haja violência ao seu redor, que não haja nenhuma dificuldade. E lembro sempre que nós estamos num plano de prova e expiação. Como diz um amigo nosso aqui da Tijuca, que faz palestra para nós, o nosso irmão Ferraz, ele fala que nós temos que lembrar que nós estamos na segunda série do primário. A primeira série é o plano primitivo. A segunda série é plano de prova e expiação. Não dá para a gente querer e já estar na faculdade, que são planos ditosos, planos de felicidade. Então, temos que caminhar, mesmo que vagarosamente, temos que caminhar em direção ao Evangelho de Jesus, que com a paz do trabalho no bem alcançaremos a paz. A Rose fez uma introdução para nós acerca da questão 883, da parte terceira do Livro dos Espíritos, no capítulo 10, da Lei de Liberdade, aonde, se me permitem, eu vou repetir,
Kardec questiona os benfeitores que se será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa. E os benfeitores da humanidade nos esclarecem. Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenável são as crenças que conduzem ao mal. Então, nós temos que ter o cuidado de que, embora tenhamos que respeitar qualquer manifestação de filosofia religiosa, qualquer uma, nós temos o direito de nos abster de participar daquelas que não produzem o bem para nós. Eu lembro sempre, gosto de lembrar de uma passagem que o filósofo, né, Leonardo Boff, ex-frei da Igreja Católica, ele estava lá na ONU, ele ia participar de um congresso acerca da paz. E ele era um dos palestrantes desse congresso. E ele estava na antessala, aguardando o momento certo, e chegou o Dalai Lama, o líder religioso dos budistas, que tem, numa comparação, uma forma de tratamento semelhante ao do Papa. Ele tem o direito de ser chamado de santidade. E Leonardo Boff, depois diz, numa entrevista, que, usando de uma certa astúcia, ele pergunta ao Dalai Lama qual a melhor religião. O Dalai Lama, um espírito equilibrado, preparado para a tarefa que ele assumiu à frente dos nossos irmãos budistas, o Dalai Lama dá uma resposta para Leonardo Boff que ele não esperava. O Dalai Lama diz que a melhor religião é aquela que faz o homem ser um homem de bem. Então, é condizente com o que os espíritos dizem a Kardec. Nós não temos o direito de apontar o dedo para ninguém, de dizer que está errado, que acusar alguém que está praticando um conceito filosófico religioso que não é benéfico, não temos o direito de fazer isso. Nós temos a responsabilidade de respeitar toda e qualquer concepção religiosa, mas nós temos que nos resguardar naquilo que a doutrina espírita nos orienta. E aí, nesse contexto, é que Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, onde ele comenta inúmeras passagens do Livro dos Espíritos, Emmanuel vem nos trazer o entendimento acerca desse tópico no livro, na questão 80, no capítulo 80 do livro Religião dos Espíritos, e tem como título Doutrina Espírita. Eu compartilhei para que eu vou dar uma leitura e depois eu vou comentar alguns tópicos, não todos, porque a Rose falou que a gente só pode ficar aqui até 11 horas da noite, né, Rose? Mais do que isso não pode, né? Então não vai dar para comentar tudo, não. E alguns tópicos, aí eu vou ler para todos nós, que os espíritos dizem, né? Toda crença... Não, Evaldo, meu amigo, eu ia pedir para você ampliar um pouquinho, Vou aumentar ampliar. um pouquinho. Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou, melhorou. Tá bom. No capítulo, Emmanuel comenta para nós: toda crença é respeitável. No entanto, se buscastes a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Fidelidade é ser fiel aos conceitos que a doutrina nos propõe. É uma proposta de Emmanuel. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução.
Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com o sentimento de compreensões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião é erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho, porque a doutrina espírita é, em si, a liberdade e o entendimento. Há quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica, assim, a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em desajustes depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo que respires em aflitivos combates consigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que, por isso, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência, pois a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que será naturalmente convidado a prestar-lhes conta. É um texto de extrema reflexão para todos nós. A doutrina espírita nos informa o senhor Allan Kardec, no que é o espiritismo, que não tem a pretensão de criar prosélitos, de transformar todo mundo em espírita no planeta. Não é esse o objetivo. Perguntaram a Leon Denis se o espiritismo é a religião do futuro. E ele falou, não. É o futuro das religiões. Mas em que consenso? Porque as religiões vão entender que a comunicação do plano espiritual com o plano material sempre aconteceu na humanidade em todas as épocas. Não tem nada de errado, não tem nada de pecaminoso. Todos nós estamos caminhando na busca sincera do nosso aperfeiçoamento, da nossa compreensão acerca da proposta do Evangelho de Jesus. Quando Emmanuel nos propõe a condução das nossas tarefas baseadas nesse conceito sobre a doutrina espírita, quando ele fala para nós que toda religião apregoa o bem como preço de paraíso aos seus profitentes, mas, no entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Lembro de uma frase do nosso benfeitor, de Chico, que ele dizia, ainda encarnado, se a doutrina espírita propusesse que era fora do espiritismo que não haveria salvação, ele teria procurado outro caminho. Mas como a proposta é de fora da caridade, não é fora da minha opinião, fora do meu entendimento, do meu conceito, é fora da caridade que não há salvação. É uma das poucas doutrinas que estabelece a prática da caridade como condução real para a nossa libertação, como Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação que Jesus nos propõe, e Emmanuel nos comenta, a salvação da nossa consciência tranquila, de estarmos realizando as tarefas para a qual nós reencarnamos na presente existência.
Ah, Evaldo, a gente vai acertar sempre para poder ser um espírito iluminado? Não, não. Nós estamos no caminho das provas das provas e das nossas irreflexões do passado. Estamos no plano de prova e expiação, mas não quer dizer que nós devemos nos comprazer nos erros que nós cometemos, observando uma queda, e é ainda um fator muito preponderante para a nossa caminhada, as quedas. Temos a fragilidade ainda dos espíritos da terceira categoria, que são espíritos inferiores, mas temos também o direito de continuar na tarefa do bem. É muito comum quando indevidamente, a gente acaba endeusando uma pessoa, um médium, um palestrante, um dirigente, e quando esse irmão dá um tropeço na sua jornada, muitas pessoas atiram pedra, querem escrachar a pessoa, e aonde o princípio da caridade? Nós temos que compreender, porque o ensinamento nos traz a percepção de que Jesus fala, ele não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado, mas ama o pecador. Então, se um irmão tem um tropeço, tomou uma atitude indevida, nós temos que ter a hombridade de saber acolher esse irmão como nós gostaríamos de ser acolhidos. Lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de haverá falsos cristos e falsos profetas, tem uma mensagem na instrução dos espíritos que diz que é dever de todo homem honesto desmascarar um falso profeta. E quando fala de homem honesto, não é aquele que paga os impostos, salda todos os seus compromissos materiais, não. Está falando do homem honesto, é um homem de bem. É aquele que já venceu as torpezas da matéria. Esse poderia desmascarar um falso profeta, mas se alcançou um patamar de homem de bem, ele compreende a dificuldade do outro e, ao invés de afundar a pessoa na lama do seu erro, oferecerá invariavelmente a mão amiga para levantar. Não esqueçamos de uma página de Humberto de Campos, que, se eu não me engano, está no livro Cartas e Crônicas, eu não tenho certeza. Mas lê as obras de Humberto de Campos, que você vai achar essa página certamente. Jesus estava no alto da cruz, em extrema dor, eis que o céu se abre e um grupo de espíritos iluminados chegam em volta de Jesus. Ali estava presente o anjo da misericórdia, tendo compaixão dos erros nossos por termos colocado Jesus na cruz, o anjo da justiça, para anotar os nossos nomes, e depois teríamos que recuperar a nossa consciência tranquila diante do erro cometido. E tinha também um anjo que chegou próximo da boca de Jesus. Jesus algo lhe balbuciou e o anjo saiu em vertiginosa velocidade em direção à terra, transpassando o solo. E aí Humberto, nervoso, preocupado, perguntou para um outro anjo quem era aquele anjo que saiu naquela velocidade toda. Aí o outro anjo responde: é o anjo da caridade. Jesus pediu a ele para socorrer Judas, que tinha acabado de suicidar. Como que a gente vai se arvorar com o dedo em viste para aqueles que tá errado? Nossa responsabilidade é acolher, embora não compactuemos com o erro, mas temos a responsabilidade de amparar aquele que errou. Aí Emmanuel continua. Ele diz que toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, para que a fé contemple face a face. É o conceito básico da doutrina. A fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. A doutrina espírita, ela não participa de rituais de qualquer conceito religioso.
da igreja protestante, da igreja católica, das igrejas messiânicas, budistas, nós não participamos, embora respeitemos. Respeitemos, nós não vamos trazer para dentro da casa espírita os rituais que são comuns a outras religiões, uma vez que a doutrina não tem ritual. A doutrina não tem ritual, não tem dogma. Então, nós temos que ter esse princípio de fidelidade que Emmanuel propõe no início da mensagem. E ter fidelidade não é você sair colocando os conceitos da doutrina na face dos outros, não. Não é isso, não. É você oferecer à pessoa que não compreende os preceitos da doutrina espírita o benefício do respeito. É você respeitar as opiniões antagônicas. É você respeitar aquele que não compreende a forma como a doutrina espírita nos propõe a nossa relação com a espiritualidade, como com aqueles que estão caminhando conosco. Um outro tópico aqui que Emmanuel fala, que eu achei muito interessante, que ele fala assim: toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. E aí, refletindo, sabe, Rose, sobre essa passagem específica aqui da mensagem, sobre o exorcismo, que é o ato praticado pelos irmãos católicos e protestantes de expulsar os demônios. A doutrina espírita nos esclarece que não existe Satanás, diabo, não existe como figura central da prática do mal. Existe a significação original da palavra. Satanás é opositor, como o diabo também é opositor. Então, todas as vezes que eu me oponho ao conceito do evangelho, eu estou sendo um Satanás na exemplificação do termo. Mas não tem mais aquela figura emblemática de chifrinho, cauda, vermelhinho, com um tridente na mão, não existe. E aí, só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe. Quando eu analiso e quero julgar o comportamento do irmão que ainda comete um crime hediondo, um irmão que ainda não compreende a proposta do Evangelho de Jesus, eu logo quero exorcizar ele para outro planeta. Ah, não, aqui na Terra não tem mais vaga para ele. Esse, com certeza, vai ser expulso por um planeta primitivo. Só que o Emmanuel fala numa mensagem no Pão Nosso: o obsessor de hoje é o benfeitor de amanhã. O irmão que pratica toda sorte de erros, de crimes, seja na política, seja na administração pública, seja na sociedade em geral, ele não sabe o que eu sei. O meu erro tem um peso maior. Então, de repente, ele fica aqui na Terra e eu vou para outro planeta. Então, eu que vou ser exorcizado. Olha que coisa! Porque a proposta do Evangelho é qual? Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. O Evaldo passa longe da mansuetude, mas passa longe. Só falar uma coisa que eu discordo já é o suficiente para a cara ficar vermelha, a mão ficar trêmula, a língua balança dentro da boca para dar uma resposta mal criada. Então, não estou na condição de herdar a terra. Quem é que vai ser expulso daqui? O irmão que, tendo o desconhecimento da verdade da vida espiritual, o irmão que não conhece a misericórdia de Jesus, a prática do Evangelho, e ele está na comunidade aqui pertinho de mim, na Cidade de Deus, prostituindo-se em função das drogas, ou eu que ando lá de roupinha limpa, cheirosinho, bem penteado, mas não mudo o meu comportamento a nível moral e mental. Eu ainda continuo a criticar veementemente o meu próximo que não coaduna com os meus pensamentos. Então, esse exorcismo que Emmanuel fala aqui, podemos entender que somos nós que não estamos nos adequando ao Evangelho, apesar de ter conhecimento,
Então, estamos em processo sério, de sérias possibilidades de sermos encaminhados para um plano de maior dificuldade de compreensão. Um benfeitor disse, alguns anos atrás, que nos planos primitivos que nós poderemos habitar a partir do momento que não mudamos o nosso comportamento íntimo, o pernilongo é do tamanho de um galo. Se aqui o pernilongo já incomoda a gente, né? Com aquele biquinho fininho, imagina lá do tamanho de um galo, né? Vai ser um Deus nos acuda. Então, eu, como não quero testar para saber se é verdade, eu me proponho a fazer a minha transformação moral. Porque o que Kardec me propõe? Qual é o conceito de Kardec para o verdadeiro espírita? É aquele que promove a sua reforma e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. É uma pergunta individual, gente. Qual o nível do meu esforço na minha reforma moral? Eu tenho que saber. E qual é a minha proposta de domar as más inclinações? Rose, aqui na nossa casa, a gente tem um trabalho de tratamento espiritual com o doutor Erma e sua equipe, sabe? E um dia, o doutor Erma me botou na berlinda, né? Na história, que ele é muito enfático nas colocações dele. Ele disse, sabe, Menezes, que a parte do carro que eu mais gosto é a buzina. Lembra, Isabel, que ele falou isso? A parte do carro que eu mais gosto é a buzina. Aí eu comecei a ficar com vontade de botar um monte de taxinha na buzina para eu não acionar mais ela. Mas aí a Ivana, minha esposa, não deixou, não. Então, agora eu tenho que me controlar. Ainda não consigo. Mas eu tenho que me controlar para não. Porque se a pessoa na minha frente está andando devagar, eu fico irritado. Se o cara de trás está acelerando para querer me passar, eu também fico irritado. Então, que eu vou fazer? Eu tenho que começar a minha transformação moral no trânsito. Se no trânsito eu não consigo, como é que eu vou conseguir dentro da casa espírita, dentro do meu lar? Então, nós temos que ter esse grau de consciência que a proposta de Emmanuel aqui nessa mensagem é uma reflexão quanto às nossas atitudes diante da doutrina que a gente fala, mas fala com muita vontade, que ama a doutrina espírita, que entende que a doutrina espírita é um consolador prometido. Tá bom, se eu já tenho esse grau de consciência, o que eu estou fazendo para mudar o meu comportamento? Eu falo sempre, porque é o que eu percebo, se eu tiver errado, que os irmãos me perdoem, mas o lugar mais fácil para ser espírita é dentro do centro espírita. Mas eu tenho que ser espírita, como o Emmanuel fala aqui no final, e espírita deve ser o seu nome. Ou seja, o meu comportamento tem que ser dentro da casa espírita, no supermercado, na fila do banco, ou aqui na minha casa, na mesma objetividade, à luz do Evangelho de Jesus. Todos nós caminhamos sob uma regra que Kardec colocou lá atrás para a gente, que são os cinco fundamentos ou princípio básico do Espiritismo na codificação kardeciana. 5 fundamentos. Eu gosto de repetir porque eu tenho que gravar isso, sabe, Denise? Mas o que Kardec fala? O primeiro fundamento, ou o primeiro princípio básico, a existência de Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec questiona: que é Deus? Não é o que é, como é, quem é. É que é Deus. Princípio, inteligência suprema e princípio, causa primária de todas as coisas. Eu confesso que eu não consigo entender o que é inteligência suprema, porque minha inteligência é muito limitada. E muito menos o que vem a ser causa primária das coisas. Eu só consigo entender o que eu enxergo. O mundo infinitesimal que os microscópios descortinam para a gente, eu não tenho a mínima possibilidade de entender o que é uma célula, um citoplasma, um núcleo, o bastonte, sei lá, um nome assim, que é componente lá do citoplasma. Eu não tenho condições. Então, eu gosto muito de uma história de Santo Agostinho, sabe? Está lá no livro Confissões que Santo Agostinho
ele era bispo de uma cidade na África, né? Que ficava à beira-mar. Tinha um mosteiro na cidade. E ele, numa determinada fase da vida dele, ele resolveu se isolar no mosteiro porque ele queria refletir sobre Deus. Ele queria compreender Deus. E ele ficou 8 anos recluso em profunda meditação nesse processo. Uma manhã, um amanhecer, de madrugada ainda, ele teve a vontade de sair da sua clausura, desceu o penhasco, foi andar na praia. Ao longe, ele viu que tinha uma criança que abaixava e levantava. Ele ficou intrigado, foi andando na direção da criança. Quando chegou próximo, viu que era um menino. O menino estava com uma concha na mão, ele abaixava, pegava a água do mar e botava na concha. E aí Santo Agostinho falou: "Que fazes, pequeno?" Aí ele falou: "Eu vou botar o mar aqui dentro dessa concha." Aí Santo Agostinho riu. Falou: "Ô, inocente, olha o tamanho do mar, jamais caberia aí." Aí o menino falou assim: "Você quer botar Deus na sua cabeça? Então eu posso botar o mar dentro da concha também." Porque os absurdos daquele que não compreende nos torna tão ignorante que a gente entende que o máximo vai caber na minha mente mínima, de pequeno. Então, esse primeiro tópico, a existência de Deus, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, é para que a gente entenda que não dá para entender ainda. Não dá, porque os significados de Deus a gente quer humanizar. Ó, Deus castiga, Deus vai punir, né? Deus vai mandar um raio de lá e vai acabar com tudo. A gente humaniza Deus, quando, na realidade, não temos ainda a percepção. O segundo fundamento é imortalidade da alma. A alma é imortal e sobrevive à morte do corpo físico. Como é difícil de entender isso. Como é difícil. Nós vivemos. O Raul Teixeira fala numa palestra que nós estamos mais para espírita materialista do que espírita cristão. Desencarna o pai, a mãe, o irmão, o filho, a esposa, o marido, o desespero se instala, demonstrando que o nosso conhecimento acerca da vida verdadeira, da vida espiritual, ainda é muito incipiente, é muito pequeno. A gente fala, tem pessoas, e eu já vi isso, eu vou repetir o gesto, sabe, como uma expressão de elucidação. Você sabe que você vai morrer, a pessoa, Deus me livre. Espírita, espírita, fazendo o sinal da cruz com medo de morrer, como se fosse resultar alguma coisa. A hora que chegar o meu momento, por mais que eu discorde da ação, eu vou, eu vou. Ou então fala assim: "Ô fulano, como é que está papai?" "Papai morreu." "Ah, é? Morreu?" "É. Foi enterrado lá no cemitério do Pichincha." "Como assim?" "O que foi sepultado lá é o corpo. O papai é o espírito imortal. Ele não está lá." Nós temos que mudar na nossa terminologia para que a gente possa se conscientizar da verdade da imortalidade da alma. Eu, brincando uma vez numa palestra, sabe, Rose? Eu perguntei assim: quem acha que tem um espírito, levanta a mão. Aí um grupo levantou a mão. Aí eu falei assim: comprar aonde o espírito de vocês? Porque se comprar em algum lugar, pede nota fiscal, que às vezes vem com defeito, dá para trocar, né? Porque não temos um espírito, somos um espírito. Não é meu espírito que vai a algum lugar, sou eu que vou. O meu corpo é que não pode ir aonde eu, espírito, vou. Então, se eu não maturar essa verdade que a doutrina me traz, eu vou ter muita dificuldade na hora do meu desencarne. Porque eu vou entender que aquilo que está acontecendo, ao invés de ser uma passagem de volta para o plano espiritual, eu vou entender que é uma finitude. E aí vem o desespero meu e dos meus parentes, meus familiares, que eu não preparei para esse momento, que vai chegar, sem sombra de dúvida. O terceira, a pluralidade das existências. Os espíritos reencarnam em novos corpos para contribuir
continuar seu processo de evolução moral e intelectual. É um processo natural. É um processo natural a reencarnação. É um processo natural. Simboliza a misericórdia extrema de Deus para todos nós. Porque é impossível você alcançar um processo de evolução consistente em uma única existência. Mas ainda tem espírita que fala assim, isso eu vou deixar para a próxima existência. E onde vai ser? Em que momento que vai ser a próxima existência? Quarto tópico, comunicabilidade dos espíritos. É possível a comunicação entre os espíritos desencarnados e os encarnados. Fulano, você está escutando o que o espírito está falando? Deus me livre. Eu tenho medo dessas coisas. O espírita fala isso dentro da casa espírita. Eu tenho medo de espírito. Qual é o conceito que o irmão está atribuindo à doutrina? Qual é o princípio de fidelidade que Emmanuel nos propõe se eu não consigo conversar sobre o óbvio, que é a possibilidade de comunicação? Emmanuel fala na mensagem que nós temos que ter cuidado com os pensamentos que nós emitimos. Por que ele está falando isso? Doutor Bezerra nos alerta um pensamento popular, né? Diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. É muito antigo e conhecido. Doutor Bezerra mudou. Ele orienta. Diga-me o que pensas, que eu direi com quem tu andas. Quando eu escutei isso, me deu uma encrenca danada, porque agora eu tenho que tomar conta dos meus pensamentos. Porque eu não quero mais a convivência daqueles que me satisfaziam os vícios. Hoje, eu sei que não é fácil, mas eu busco a companhia dos benfeitores, que me auxiliem, que me apontem os erros, que me ensinem a caminhar para a prática do bem, do amor e da caridade fraterna. Então, se eu... Ah, não, eu não sou médium. É muito ouvir isso, né? Eu não sou médium. Eu não escuto nada, não vejo nada, não sinto nada. Ah, que bom, então não vai sofrer um processo obsessivo. Pode fazer a besteira que quiser. Porque Kardec fala que aquele que sente em qualquer nível a presença de um espírito é, portanto, médium. E não existe processo obsessivo sem mediunidade. Não há meios, não há possibilidade. Então, a possibilidade da comunicação através da mediunidade é uma realidade e é desde que o mundo é mundo. Isso acontece. Desde que o mundo é mundo. E a quinta e última mensagem, como os princípios básicos da doutrina: a pluralidade dos mundos habitados. Existem outros mundos no universo, além da Terra, habitados por seres em diferentes graus de evolução. Raul Teixeira diz, numa palestra, que ele não entende o espírita falar em ET. Ele não entende. Se nós temos a consciência da pluralidade dos mundos habitados, não existe ET, porque nem nós somos da Terra. Não começamos a nossa trajetória como espírito imortal aqui na Terra, viemos de outros planetas, de outros sistemas solares. Então, como é que eu vou atribuir a um espírito de outra esfera, de outro sistema solar, como é que eu vou atribuir a condição dele de extraterrestre, uma vez que eu também não sou daqui? Eu tenho... Perguntaram uma vez a Chico Xavier o que ele faria se ele se colocasse frente a frente com um extraterrestre. Ele respondeu assim: eu ia consultar ele o que ele aprendeu sobre o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho ele é aplicado em todos os quadrantes do multiverso. Porque o Evangelho é de Deus, não é de Jesus. Jesus fala isso para os discípulos. Eis que não vos chamos mais de servos e nem de escravos, mas de amigos e irmãos. Pois tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu vos ensinei. Então, o Evangelho é de Jesus. E, nesse aspecto, aonde nós fomos transitar, sabe, Rose, quando a gente for lá para Assírios, sabe, aquelas estrelas mais evoluídas, a gente vai estar lá estudando o Evangelho. Emmanuel, na década de 50, ele virou para Chico e falou assim: Chico, eu vou me ausentar por 15 dias da condução da tarefa
do livro espírita. Mas Natanael ficará no meu lugar, porque eu fui convidado a participar de um estudo em uma esfera mais elevada. Passado 15 dias, Emmanuel voltou, aí Chico, que não era nem um pouco curioso, né? E aí, seu Emmanuel, o que o senhor estudou lá? Emmanuel falou assim: Chico, passamos 15 dias estudando uma palavra do capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Uma palavra do capítulo 28 do Evangelho de Mateus. E Chico falou assim: e o que o senhor aprendeu? Aí Emmanuel falou assim: me senti um crocodilo. Por quê? Que é isso? O crocodilo ele tem uma percepção de consciência de 15 segundos. Depois de que ele comeu, matou um animal, comeu. Passou 15 segundos, vamos botar pensamento no crocodilo, né? O crocodilo fala, mas eu estou cheio de fome, tem um tempão que eu não como nada. Aí ele vai e mata outro bicho para comer. Só que está com o estômago cheio, ele regurgita. Ele, não estou afim de comer agora, não. Deixa aqui no cantinho, depois eu como. Emmanuel se comparou que a capacidade de ele absorver o que foi estudado lá a um crocodilo. Aí o Chico fala assim: ah, meu Deus, eu sou então o quê? Uma lagartixa. Se Emmanuel é um crocodilo, eu sou uma lagartixa, de tamanha fragilidade. Então, nós estamos caminhando à luz da doutrina para que nós aprendamos que a doutrina espírita ela tem que ser muito mais do que amada, é respeitada, é sermos fiéis a ela para que as nossas atitudes representem que nós somos espíritas, como diz Emmanuel, que espírita seja seu nome, para que nós possamos, um dia, chegarmos de volta à espiritualidade e termos um cadinho de consciência tranquila pela prática do amor e da fraternidade que a doutrina nos oferece, com as graças de Deus. Liga o som. Liga o som, Rose. Meu amigo Evaldo, muito obrigado pelo seu estudo. Realmente a gente ficou assim, né? Que palavra é essa? Imagine, né? Ficar 15 dias estudando uma palavra, não é? Mas é o Justamente. Evangelho. Isso Não, mostra mas o quê? Pedro fala, né? Quando Jesus pergunta se os discípulos também não vão embora, aí Pedro fala: e aonde, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. Ele bota no singular. Só tu tens palavra de vida eterna. Então, uma palavra do Mestre representa, na realidade, um dicionário, né? Porque João Exatamente. Evangelista fala na segunda carta, João fala que se fosse anotado todas as palavras e feitos de Jesus, não teria biblioteca na Terra para comportar tamanha quantidade de livros. E a gente É daí? sabe que Jesus, tudo que Jesus dizia era importante, né? Tudo tinha um significado profundo. E, e vai depender muito do nosso grau evolutivo a compreensão disso. Então, hoje, nós entendemos o significado de uma palavra de Jesus. Amanhã, essa mesma palavra terá para nós outro significado, porque isso vai mudar com a nossa evolução. Então, por exemplo, a palavra amor. Hoje, nós compreendemos a palavra amor de uma forma. Amanhã, compreenderemos de uma forma mais profunda. Depois, de uma forma muito mais profunda ainda. Então, esse dicionário não acaba nunca. Não é verdade? É verdade, é verdade. Então, a gente vai, sabe, tendo a certeza de que chegar à perfeição é uma coisa que demora muito. Mas nós devemos iniciar esse trabalho hoje, agora, porque nós estamos no melhor momento de nossa reencarnação. E essa é a reencarnação mais importante que nós já tivemos. Então, vamos aproveitar e pegar nossa pá e começar a cavar, trabalhar, plantar, semear para colhermos, né? Coisas muito boas no futuro, porque foi isso que Jesus prometeu para todos nós. Esse mestre
extraordinário, que veio nos trazer a boa nova, porque são as notícias do reino, e a boa nova é de Deus. Então, que a gente possa continuar trabalhando para um dia estarmos mais próximos do Senhor. Que Deus te abençoe, meu amigo, que você tenha um 2026 maravilhoso, com muita saúde, muitas bênçãos para sua família, para sua esposa, para seus filhos. Que o seu trabalho continue a brilhar, a iluminar e que essa luz se espalhe. E que possamos sempre contar com a sua presença aqui, tá bom? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje. E para mim foi ótimo, foi ótimo. Acredito que tenha sido boa para vocês também. Então, eu vou pedir aqui a nossa irmã Joana. Joana, você pode ligar aí o seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento, minha amiga? Lembrando a todos que voltaremos dia 5 de janeiro para a nossa palestra pública. As palestras de 2025 se encerraram hoje, mas dia 5 de janeiro estaremos de volta para continuar estudando essa doutrina espírita que é fantástica e eterna. Joana, por favor. Agradecemos ao companheiro Evaldo pelas reflexões trazidas nessa noite e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, agradecendo a eles pelo ano que se encerra, que nos trouxe oportunidades de esclarecimento, de estudo e de paz nos nossos corações. E que o ano possa ser o ano que nos traga muitas oportunidades e saibamos valorizar que chegarem às nossas mãos, de trabalho, de estudo, de perseverança e de auxílio ao nosso semelhante. Que o Pai amoroso, que Jesus e os bons espíritos derrame luz sobre todos nós, envolvendo a todos os trabalhadores da seara de Jesus, que buscam com esforço, com perseverança, com a luta diária, a sua melhora. E oremos por nós e pelos nossos semelhantes, principalmente pelos que ainda não encontraram o caminho que o Deus nos ofereceu, que Jesus nos traz. São irmãos enfermos, que tenhamos compaixão por todos esses irmãos e oremos por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por esses irmãos, que também são nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe e que o Pai amoroso permaneça ao nosso lado, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Então, eu desejo a todos um feliz ano novo, de muita paz, muita saúde, muito amor e muito trabalho no bem. Vamos trabalhar, meus irmãos. Vamos trabalhar. E como dizia Francisco Assis, paz e bem. Fala, Evaldo. Não, só para realmente agradecer que também hoje eu encerro o ano de palestra, né? Foram 73 palestras no ano de 2025 e vamos continuar a tarefa em 2026 com as graças de Deus. Tá? Dia 2 de